Alexandra, Olá. o que é contar histórias? Ivana, contar histórias é seduzir, é trazer para perto, é trazer o imaginário da criança, do adulto, do idoso, de quem quer que esteja ouvindo, que queira ouvir uma boa história. Trazer esse imaginário para um mundo muito maravilhoso, com várias possibilidades, é aumentar o leque de narrativas, é aumentar a experimentação tanto do texto literário, do texto vivido, do texto teatral, é o repertório infantil. O mundo hoje está precisando de história? Muitas histórias. E histórias de vida real também. Como nós deixamos de ouvir as pessoas contando suas experiências. Nós vemos os países orientais, eles valorizam suas histórias, eles valorizam a cultura popular, aquilo que os seus antepassados contavam e viveram. Então, vira aprendizado, vira repertório, vira imaginário, mas vira sabedoria. Sim, assim, eu percebo que hoje as pessoas, as famílias, né, estão com pouco vínculo. E esses momentos de contação eram momentos em que se criavam os vínculos, você sabia do seu pertencimento, da sua identidade. Eu lembro que antigamente faltava luz e para mim era um momento de alegria, porque a gente saía da frente da televisão e ouvia os nossos avós, os nossos tios, nossos pais contarem histórias. Então parece que isso está faltando hoje em dia. Está faltando. Eu tive o privilégio de viver assim também. Sou neta de contadora de história, minha mãe contadora de história. Então eu acho que não tinha tanto recurso midiático como celular, como TV. Nós fomos ter TV muito tempo depois. E tínhamos o prazer de sentar na saia da minha avó e ouvir essas histórias e sentir o cheiro da minha avó, sentir o calor da minha avó e viver realmente aquele contato de família tão gostoso e que está fazendo falta mesmo. Diálogo, olho no olho. Como é que você avalia esse contexto da escola com esse papel de estímulo à contação? A criança na escola, ela começa essa estimulação desde cedo, desde bebezinho, né? Ela já ouve histórias, acalantos e daí nós propomos projetos de contação de história em casa. Adotamos vários livros ao longo do ano, fazemos o personagem, o boneco, um adereço, um acessório e esse acessório vai para casa com o livro e com uma pasta de relatos de experiência da família. O que é sentar no sofá com a família em volta e ler aquele livro, mesmo que o menino já tenha lido 2, 3, 4 vezes na escola, mas aquele livro não foi contado em casa. E aí os pais contam e trazem a experiência do contar, do ouvir, do debater. E a escola tem feito isso de uma forma maravilhosa. Ela precisa viver essa ludicidade, esse imaginário, esse contato familiar, esse pertencimento, não só da escola, eu não pertenço só à escola, eu pertenço primeiro à minha família. E na escola eu compartilho aquilo que eu vivo em família. Essa é a lógica. Não a lógica de que eu vivo na escola e eu compartilho em casa a escola. Não, é o contrário. Eu vivo em família e eu compartilho na escola o que eu vivo em família. E você acredita no fim do livro? Não. Não. As crianças preferem o livro. Todos esses livros aqui tem que ter 3, 4, 5 do mesmo, porque elas preferem o livro. Segurar o livro, deitar com o livro, espalhar os livros. Antes de vocês chegarem, essas mesas todas tinham muitos livros. E agora eu vou fazer uma pergunta, né, no contexto da contação de histórias. Eu observo alguns contadores que esquecem do livro, que começam a se apropriar de vários fragmentos de histórias e esquecem do livro. E é uma teoria minha de que isso não proporciona a ligação do sujeito que está ali escutando a história com o livro. E também isso acaba se perdendo em um monte de fragmentos de histórias, é como se fosse um pupurri. Isso. Você concorda com essa premissa? Então, eu acho que estão esquecendo até do autor. Além do livro físico,
estamos esquecendo dos autores. Contamos as histórias, temos às vezes um repertório, mas esquecemos de quem escreveu, de onde que veio essa pessoa. É interessante que eu conto as histórias do Ivan. Adoro contar as histórias do Ivan. E antes mesmo de contar, eu falo assim, ó, vou contar uma história para vocês de um amigo meu. E você sabe que ele mora pertinho da gente? Ele é capixaba. Ele é capixaba e mora aqui, ó, pertinho. A gente pode até convidar ele para tomar um café com a gente. Tia, e eu tenho um livro dele. E aí, ó, corro pro Gato Verde. Então eu conto que é o Ivan, que ele é capixaba, que ele mora pertinho da gente. Quem é ele? Para depois trazer a obra dele. Então primeiro eu falo de quem nós estamos falando, que lugar ele está. E quando eu entendo o lugar que essa pessoa está, de onde ela fala, a criança entende isso. Sim. E cria uma proximidade, né? Exatamente. E eu valorizo a pessoa que escreveu, eu valorizo a pessoa que ilustrou e valorizo o livro. E sempre finalizo. Sim. Eu só sei dessa história porque eu li um livro. Bom, e já que você está falando de livro, eu queria que você contasse uma história para o telespectador. Ah, vou contar. Só que só tem uma coisa. Eu posso chamar alguém para contar essa história? Pode. Posso? Pode. Então só um minutinho, aguenta aí rapidinho, tá? Era uma vez, era uma vez, era uma, duas, três, era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma, duas, três, era uma vez. Era uma vez uma terra muito distante. Oi, Lili. Tudo bom? Ivana, querida! Tudo bom? Querida, você estava Vamos por lá? aqui? Posso sentar aqui? Ai, senta aqui comigo, Então tá. nossa. Olha Deus. quem eu trouxe. Estou vendo, você Um estava bem jacaré. lendo, hein, Tava, amiga? Você estava claro. lendo, lógico que Com estava certeza. lendo o livro do Ivan. O inteiro. Amo esse livro. Ai, eu também. Mas eu sou suspeita, então... Eu acho que eu também. Você gosta dele? Muito. É? Ele é fofo. Ele é muito fofo. Então, eu queria saber de você, queria que você me contasse a história Sim. da Alexandra. Você conhece ela? Ai, conheço sim bastante. É. Então me conta como é que a Alexandra começou com essa história de contação de histórias, porque ela não me falou isso. Não te contou nada. Não me contou quando tudo começou. Então, a Alexandra tinha umas professoras particulares de contação de história. Ela ouvia da avó, das tias, da mãe, de todo mundo. Eu acho que desde que ela se entende por gente, ela é contadora de história. Mas depois, na trajetória dela como educadora, na escola pública, ela precisou de buscar recursos que atraíssem o olhar dos meninos para ela. E ela dava aula de quê? Educação física. Ah, é? E como é que entrou essa história de educação física com contação de história? Contação Literatura. de história. Então, a partir das histórias, a gente vivenciava cada coisa, cada elemento. Então, ela colocou o corpo na história e colocou o violão na história. E isso seduzia os meninos. Então, vamos supor, eu tenho que fazer um circuito ginástico. Fica muito mais legal se eu contar que eu estou lá na lagoa, encontrando o sapo, e o gato verde chegou. Então a gente sobe e olha o jacaré e pula. É muito mais legal. Então ela colocava imaginação, criatividade com o exercício? Isso, brincando. Uma forma lúdica de trazer a criança e de também contribuir com o seu repertório oral. Isso é maravilhoso. E daí ia para os registros, ia para os desenhos, depois iam para o texto. Me conta uma coisa, quando foi que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos em 2007, numa escola da Prefeitura de Vitória. Ai, Semana da Criança, né? Sim. Quem é professor sabe, né? Que a gente arranca os cabelos pensando em tudo que a gente quer fazer, tudo de uma vez só em uma semana. É muito amor. Mas a gente precisava de uma atração diferente.
E naquela época a gente não tinha como contratar alguém. E começamos a pensar o que faria. E aí então pensamos, alguém conta história? Aí sobra para a professora de educação física. Ai, chama ela, porque quando ela fala, todos os meninos param a escola toda. E tinha que contar para 10 turmas, 12 turmas ao mesmo tempo. Então, a Alexandra aceitou o desafio. E cada um foi trazendo, eu vou trazer uma bota, eu vou trazer um vestido, eu tenho uma pintura de rosto, eu tenho uma peruca. E cada professor foi trazendo, colocou tudo assim em cima, a gente foi compondo. E ela trouxe uma amiga. E aí nasceu a Lili, até então uma boneca, ninguém tinha nome, que ia contar a história para todo mundo. E já estavam todos os meninos sentados. E as professoras, meu Deus, e o nome? A gente vai falar o que aqui no microfone? Aí disse, não, o seu nome não é Alexandra com I? Então vamos botar Lili? Vamos. Mas quem estava apresentando não tinha visto ainda a boneca arrumada. Então ela disse, e com vocês, a Lili! Aí aparece a Lili. Quando todo mundo olhou, inclusive quem estava falando olhou, lindona! Aí eu contei a história, tal. A Lili contou, papá. Quando acabou as crianças, ô lindona, ô Lili, ô lindona. As crianças chamavam de Lili e de lindona. Então juntou tudo. Lili, lindona. E aí já são 12 anos de estrada. E Lili, você é lindona mesmo. Ai, obrigada. Adorei esse cabelo. Eu também gostei disso tudo aqui. Você sabe que foi minha avó que contava história pra mim, que fez essa blusa pra mim. Ah, é? É. Eu queria que você deixasse uma mensagem pros pais. Ai, é comigo mesmo. Papai, mamãe, vovó, titio, não sei com quem você mora, mas eu quero te dizer, você que tem uma criança da sua responsabilidade, conte histórias para ela. Comece pela sua própria história. Conte de o que você fazia quando você era criança. Conte dos seus gostos, das suas brincadeiras, das histórias que você ouvia. Vá para os livros. Comecem a ler livros juntos. Não precisa de lugar, não precisa de coisas mirabolantes. O livro, você e a sua criança, a imaginação vai, longe. Não deixe de contar, não deixe de criar esse vínculo afetivo, memória afetiva positiva. Eu sempre brinco com os pais. A gente gasta dinheiro, horrores, com psicólogo, com terapia, com não sei o quê. Nada contra, adoro, tá, meus amigos? Mas você tem a maior ferramenta dentro de casa, que é o contato, que é a voz, que é o cheiro. Então aproveita isso. Dê ao seu filho memórias afetivas positivas. E quando ele for um adulto, ele vai ser um adulto muito mais legal, tá? Menos azedo, menos enjoado, menos reclamão. Porque ele teve infância repleta de histórias. Obrigada. De nada. É um prazer enorme estar aqui.